Patrios. Foils. Fotografios. Revolucionando conhecimento científico. Olá e bem-vindos a mais um Pod Trials. É ótimo ter a companhia de todos para mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai mergulhar num tópico que é, assim, fascinante da cardiologia moderna, o TAV, ou implante de válvula aórtica transcatéter. Para dar um contexto, vamos entender o problema. A estenose aórtica é uma condição em que a válvula aórtica do coração se estreita, dificultando a passagem do sangue. Acomete principalmente pessoas com mais de 75 anos. E por décadas, a única solução era, assim, uma cirurgia de peito aberto. Um procedimento super complexo e de alto risco. Exatamente. E é nesse cenário que o TAV surgiu, lá em 2002, na França, como uma verdadeira revolução. É um procedimento minimamente invasivo. Nele, uma nova válvula implantada através de um catéter, que geralmente entra pela perna, sabe? Sem precisar abrir o tórax. No começo, era uma esperança para pacientes mais frágeis, para quem a cirurgia convencional era arriscada demais. E deu tão certo que o uso se expandiu, né? Desde 2019, nos Estados Unidos e na Europa, o TAV foi aprovado até para pacientes de baixo risco cirúrgico. No Brasil, o caminho foi parecido, começando lá em 2008 para os casos de alto risco. E é aqui que o debate fica bem interessante. Com essa popularização toda e os esforços para reduzir custos, surge uma pergunta crucial. Será que o TAV está se tornando tão rotineiro que a gente está diminuindo os padrões de segurança? Esse procedimento, que substitui uma cirurgia cardíaca enorme, pode ser feito com segurança em hospitais que não têm uma equipe de cirurgia cardíaca de prontidão? Essa é a questão central da nossa análise de hoje. E para isso, a gente vai se basear num artigo recém-publicado, agora em agosto de 2025, no International Journal of Cardiology, Heart and Vasculature. O título do estudo já é bem direito. A TAV pode ser realizada sem cirurgia cardíaca no local. Ok, vamos analisar isso então. O que exatamente esses pesquisadores fizeram para tentar responder essa pergunta? Bom, eles realizaram uma análise de dados de 1.347 pacientes que passaram por TAV em 2 grandes centros de cirurgia cardíaca em Turim, na Itália, entre 2017 e 2023. E o ponto fundamental do estudo, o detalhe que muda tudo, é que em todos esses procedimentos tinham um cirurgião cardíaco. E não só presente no hospital, ele estava paramentado, participando ativamente do procedimento, pronto para intervir a qualquer momento. Ah, então ele estava na sala. Na sala. Entendi. E o objetivo principal era claro: verificar a frequência de complicações que exigiram uma conversão para a cirurgia cardíaca de emergência, o que o estudo chama de ECS. Isso. E, mais importante, qual foi a taxa de mortalidade hospitalar nesses casos? Certo. Então, de quase 1.400 casos, quantos realmente precisaram dessa cirurgia de emergência? Apenas 10 pacientes, o que dá 0,74%. É uma taxa baixa, mas que é consistente com outros estudos. E as complicações que levaram a essa necessidade foram extremamente graves. Que tipo de problemas a gente está falando? Situações de vida ou morte mesmo. O estudo detalha. Tiveram 2 casos de dissecção de aorta tipo A. Nossa! Um caso de ruptura do anel aórtico, 3 casos de perfuração do ventrículo, tanto esquerdo quanto direito, 2 casos de dano à válvula mitral e ainda 2 casos de embolização da prótese, que é quando a nova válvula se desloca para o lugar errado. Cenários catastróficos. Exato. Certo, então temos 10 pacientes numa situação, assim, desesperadora. A presença imediata da equipe cirúrgica fez diferença nos resultados? E aqui é que os números são fascinantes. Desses 10 pacientes que precisaram de cirurgia de emergência, só um faleceu no hospital. Espera, 1 de 10? 1 de 10. Isso representa uma mortalidade de 10%. 10%. É. E como esse número se compara com o que a gente vê por aí? A diferença é gritante.
O artigo cita outros grandes registros para a gente ter uma base de comparação. Um registro americano, o STS-AC-TVT, mostrou uma mortalidade de 49,6% nos pacientes que precisaram de cirurgia de emergência. Metade. Basicamente metade. Metade. E um registro europeu, o EUCS-TAV, relatou uma mortalidade de 46% para esses mesmos casos. Então, o que tudo isso significa? Uma mortalidade de 10% nesse estudo contra quase 50% em outros lugares. É uma diferença brutal. E os autores atribuem esse sucesso a um fator principal: o envolvimento ativo e imediato do cirurgião cardíaco. Ele não estava só de sobreaviso no hospital, ele estava na sala, conhecia o caso e pôde converter o procedimento para uma cirurgia aberta sem perder tempo nenhum. O artigo menciona que uma perfuração do ventrículo, por exemplo, pode ter uma mortalidade de quase 50%. Sim. Mas é algo que pode ser resolvido rápido com uma esternotomia imediata. Entendi. O tempo é tudo. Tudo. O estudo apresenta um argumento muito forte a favor da cirurgia de prontidão. Mas por que ainda existe um debate sobre fazer TAV sem esse suporte? A discussão, na verdade, se baseia na demanda crescente pelo procedimento. As listas de espera para TAV estão aumentando. E existe um risco real de mortalidade para quem espera. Então, a lógica dos defensores de expandir o TAV para centro sem cirurgia local é aumentar o acesso e diminuir essas filas. Faz sentido, do ponto de vista do acesso. Faz. No entanto, os autores deste estudo levantam uma contrapartida importante, baseada na ideia de curva de aprendizado e volume de procedimentos. A segurança do TAV está diretamente ligada à experiência da equipe. Expandir para centros com menos volume e sem o suporte cirúrgico imediato pode, paradoxalmente, aumentar o número de complicações e mortes. E aí o benefício de reduzir a lista de espera se perde. Exatamente. Superaria os benefícios. Poderia ser um tiro saindo pela culatra. E o que as diretrizes oficiais dizem sobre isso? Elas apoiam a visão do estudo. As diretrizes europeias de 2021 da SEC e da ACTS recomendam que o TAV seja realizado em centros de válvula cardíaca. E esses centros devem ter programas de cardiologia intervencionista e cirurgia cardíaca no mesmo local, com uma abordagem colaborativa e estruturada da equipe, o famoso Heart Team. O time do coração. Isso. Resumindo, então, a chance de uma complicação gravíssima durante um TAV é baixa, menos de 1%. Mas, para esse pequeno grupo de pacientes, ter um cirurgião cardíaco pronto para agir imediatamente parece ser a diferença entre uma chance de sobrevivência de 90%, como visto neste estudo, E uma chance de quase 50% de mortalidade, como visto em outros registros. é uma diferença muito clara. Conclusão do artigo é categórica. O papel ativo do cirurgião ao cardíaco no procedimento de TAV é um recurso que salva vidas. É essencial para garantir uma baixa mortalidade em casos de complicações graves, especialmente agora que o procedimento está sendo indicado para pacientes mais jovens e de menor risco. Isso nos deixa com uma reflexão para o futuro, né? O debate hoje equilibra o acesso ao tratamento contra a segurança máxima. Mas à medida que a tecnologia do TAV evolui, se torna ainda mais segura. Será que a gente vai chegar a um ponto em que o risco de uma complicação catastrófica vai ser tão baixo que o suporte cirúrgico imediato vai deixar de ser considerado essencial? Ou, quando se trata do coração, essa é uma rede de segurança da qual a gente nunca vai poder abrir mão. Uma ótima pergunta para a gente pensar. Obrigado, turma. Até o próximo Pod Trials. Conhecimento Trials Conhecimento revolucionando o conhecimento científico.